partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM, hoje sábado 16 de maio de 2015, eu sou o Pedro Norberto, abrindo mais um Observatório do Esporte. E no Observatório de hoje, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem especial desta edição, vamos discutir sobre o caso de doping de Anderson Silva e seu uso como divulgação para o programa The Ultimate Fighter. Os atletas do UFC são tratados como um produto? Esse tipo de promoção não acaba sendo negativo para o esporte? Fique sabendo a visão de jornalistas da área sobre essa questão e sobre o próprio mercado do esporte MMA. Fique ligado. Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas. Hoje na mesa teremos a participação de Carlo Napolitano, Tuca Américo e Zeca Marques. E agora vamos aos destaques de cada integrante. Vamos começar com as manchetes, os assuntos selecionados pelo Carlo Napolitano. Tudo bem, Carlo? Tudo bem, Pedro, amigos da mesa. Começo porque estou retornando, é isso? Tem tratamento VIP hoje. Integrante novo aqui do programa, Tuca Américo. Eu fiquei sabendo. Tendo uma nova oportunidade. Estou de volta. Eu fiquei sabendo. Você subiu para Série A novamente. Eu fiquei sabendo que mesmo não estando aqui, o meu nome foi muito mencionado semana passada. Inclusive encontrei com um colega no meio da semana, o Rodrigo, e ele falou, ué, sarou? Eu falei, por que? Você vai falar que você está doente, né? Então, acho que quem deixa o seu posto recebe alguma coisa, né? Então aqui a minha orelha esquentou no final de semana. Seu amigo entendeu que você estava doente por causa da derrota do Palmeiras na final do Paulistão. Pode ser que tenha sido isso. Bem, mas hoje eu vou falar sobre dois assuntos, né? Sobre o Bauru Basquete, que é um tema que eu sempre trago aqui. Passei um nervo nesse último jogo. Acho que todos nós, né? No último e no penúltimo. No último e no penúltimo. E um pouco de Libertadores também, né? Acho que é o assunto da semana aí. Mas em relação ao Bauru Basquete, além do nervosismo, Tuca, em especial acho que no primeiro jogo da série, acho que o segundo foi não relativamente tranquilo, mas o Bauru conseguiu abrir uma margem boa ali, o final e foi só degringolou no último quarto. Mas eu acho que o meu nervosismo foi mais no primeiro jogo. É o que eu venho sempre falando aqui. O time opta por um sistema de jogo, por uma formação ali que talvez não seja mais adequada. Ou seja, a opção só pelo chute de 3 está repercutindo hoje no campeonato. E talvez a equipe de Bauru está correndo um grande risco de ficar fora das finais por conta dessa estratégia de jogo. Dessa teimosia. Dessa teimosia. No primeiro jogo da série, no último quarto, a Bauru tentou 4 ataques e as 4 vezes no lance de 3 pontos, errou as 3. No contra-ataque, o time de Mogi fez bandeja, fez pontos na infiltração. A diferença do jogo foi 8 pontos. Quer dizer, deixa de fazer 12 e o time no contra-ataque faz 8. Ou seja, o resultado no último quarto foi justamente esse. O time de Bauru, ele chuta sob muito risco e muita pressão, e não quando tá livre, né, com a certeza. E mesmo assim E muitas vezes quando tá livre, né? Quando tá livre pode fazer a opção da bandeja, pela jogada infiltrada, tenta fazer o arremesso de 3 e erra. Então eu acho que essa opção tem sido um pouco equivocada. E o time também se desliga de uma tal forma em determinados momentos que acaba comprometendo e fazendo com que essa diferença diminua, como na última partida contra o Mogi. Perdeu muitas bolas ali, bobas, como a gente fala, né? Vários um passe ataques errado, receber um passe e a bola escapar da mão. Isso é falta de concentração, de certa forma. E também aquela história que eu já sempre falei aqui, né? O time muitas vezes não empolga durante o jogo, porque não faz bandeja, não faz uma enterrada e tal. No último jogo, o time do Mogi ainda atrás do placar, quase eles fizeram uma ponte aérea. Quer dizer, então isso aí seria até humilhante pro time que tá em quadra. E é incrível, né? Porque o time do Mogi tem um pivô, que eu não me lembro o nome, que é extremamente lento e pesado, né? Que o Tyrone?
Não, é o outro. Paulão? Paulão. Extremamente lento e pesado. Ou seja, você poderia puxar um contra-ataque rápido, porque é um pivô que, quando sai o contra-ataque, ele tá lá no nosso garrafão ainda, ele tão lento que ele é. Ele é, e também ele não é habilidoso também, né? Que ele tentou com os lances ali, errou todos. Não, ele é o tipo do pivôzão que ocupa espaço embaixo do aro ali, né? Ninguém chega perto num raio de 2 metros dele, cara. Quais as suas perspectivas pro basquete de Bauru? Eu acho que vai ser muito difícil conseguir reverter lá em Mogi. E eu acho que Bauru não vai ter de novo um time na final. E aí Apesar que esse time de Bauru é imprevisível, né? Quando você pensa que ele vai ganhar, ele perde. Quando você pensa que ele vai perder, ele acaba ganhando. Eu acho que vai ser muito difícil, Pedro, reverter os 2 jogos lá em Mogi e tentar trazer... Pelo equilíbrio, né, até agora dos jogos. Bem, eu vi uma entrevista do Guerrinha e o repórter perguntou pra ele: você acha que os outros times entenderam a forma que o Bauru Basquete joga e estão marcando e tornando difícil? Eu acho que isso também é uma coisa. Mas ele não admitiu. Ele falou que não. Eu achei sensacional no começo da transmissão. A Sport TV entrevistou o Tyrone, que é o pivô americano. Falou: olha, e aí, vocês descobriram como enfrenta Bauru, porque vocês ganharam primeiro e tal. Ele falou: é lógico, nós enfrentamos eles 6 vezes no ano e perdemos as 6. Né? Alguma coisa a gente tem que aprender. Não é? Tá então certo. acho que eles trouxeram essa lição para cá. Agora, e eu já falei isso aqui em programas anteriores, eu acho que é um grande motivacional para os times que estão enfrentando o Bauru agora, o fato de Bauru, antes da fase classificatória terminar, ter procurado lugar para fazer os jogos finais. E Bauru não aprendeu a enfrentar Mogi também? Não sei, Pedro. Eu fico imaginando, sei lá, um comentário do técnico no vestiário. Fala assim: olha, eles já estão na final. Nós não estamos, então pra gente tudo é lucro. Então acho que o jogador entra mais relaxado, né? Sem obrigação de ganhar. Joga o basquete que precisa jogar e acaba ganhando. E o Bauru entra com a obrigação de ter que ir pra final. E eu notei também alguns jogadores do Bauru Basquete extremamente nervosos durante o jogo, fazendo faltas que não deveriam, essas coisas e tal. Então acho que tem que ter um preparo um pouco psicológico em cima do time. Se o time jogar direitinho o Larry não fez uma infiltração praticamente, tem essa jogada que não funcionou. Né, que está sendo o diferencial. Como torcedor, eu torço, obviamente, para que o time vá para as finais, tal. Gostaria de assistir as finais, que o Bauru fosse campeão, mas eu acho que vai ser muito difícil fazer essa revirada. E mais uma vez eu vejo assim o Bauru Basquete dependendo às vezes de uma noite inspirada de determinado atleta, senão o time acaba às vezes até perdendo a partida. Não é o conjunto do time que está jogando, né? Ironicamente, o Bauru venceu com um chute de 3 pontos do Fischer. Sim, que deu certo. Que foi a noite inspirada do Fischer. Com um erro anterior de 3 pontos de um atleta do Mogi, né? Se ele acerta aqueles 3 pontos um pouquinho bateu antes... dentro e saiu. Bem, e o outro assunto, que é o assunto também da semana, é a Libertadores, né? E São Paulo fica sem jogos da Libertadores pelo jeito na TV aberta, então nós vamos ter que procurar aí alternativas na TV paga para assistir os times brasileiros e até os estrangeiros no restante da Libertadores. Essa é uma boa questão, Carlão, porque nós temos 2 clubes brasileiros na Libertadores, Cruzeiro e Inter de Porto Alegre. Historicamente, a Globo não exibe jogos desses clubes para São Paulo. Sim. Há a Copa do Brasil, mas a Copa do Brasil também não tem empolgado muito e os times paulistas principais que estão são o Santos e o Palmeiras, né? Então é uma boa pergunta, o que a Globo vai fazer nas quartas-feiras à noite? Pra quem gosta de cinema, né, Tuca? Nós gostamos. Haja filme na Globo à noite agora, né? Nas quartas-feiras. Mas é uma pena, mas assim, acho que o legal da semana foi a torcida do Corinthians na terça-feira, né, que colocou 7 mil pessoas lá no treino, na arena Corinthians durante um treino, mostrando ali o amor pelo time e tal. Achei que isso foi muito bonito. Mas em contrapartida, acho que foi uma jogada muito motivacional para a equipe. Isso não deu muito certo durante a partida da quarta-feira. E aí acho que o Corinthians, em especial o seu técnico, precisam descer um pouco do salto, né? Acho que eles subiram um pouco no salto durante o começo do ano, em especial no Paulista. A própria mídia colocou o Corinthians num patamar mas acho que eles incorporaram isso também. Né? Acho que o Guerreiro deu declarações que não importava o Paulistinha, deixa pro Palmeiras e pro Santos. Posso fazer um comentário sobre isso? Coisas maiores, sim. Era um dos meus destaques. Roubei seu destaque? Então já vou aproveitar aqui. Entra com destaque. Porque é o seguinte, a imprensa, de forma geral, anunciou o Corinthians como o maior clube do Brasil
no primeiro trimestre. Que poderia jogar Champions. Era um time no nível da Champions League, que jogaria de igual para igual com o Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique. Corinthians de Munique, né? Seria. Corinthians de Munique. O Tite era o grande técnico do futebol brasileiro, injustiçado porque não foi convidado para assumir a seleção brasileira. Tite que ficou em um ano sabático percorrendo clubes europeus para fazer estágio. Eu acho que ele fez estágio, Zeca, com o Filipão. Porque hoje ele tá falando muito. Né? Hoje quem fala muito é o Tite. Não, a brincadeira que se faz é que ele ficou 15 dias junto ao Real Madrid, né? Assistiu aos treinamentos do Real Madrid, instruídos pelo Carlo Ancelotti. Mas o Real Madrid também tem sido uma decepção completa nesta temporada, né? Eliminado da Liga dos Campeões, dificilmente conseguirá o título espanhol, já está eliminado a Taça do Rei na Espanha. Então este ano será um ano 0 para o Real Madrid, assim como pode ser para o Corinthians, porque a única competição que lhe sobrou é o Campeonato Brasileiro. Eu não sei... Tem outro caminho agora, através da Copa do Brasil. A Copa do Brasil, né? É isso que eu ia falar. Eu não sabia se o regulamento prevê que os clubes eliminados da Libertadores cheguem agora à Copa do Brasil. Mas a questão do Corinthians, eu acho que o grande falatório pós-jogo na derrota com o Guarani do Paraguai é o fato de os salários dos jogadores estarem atrasados. Sim. É muito complicado a gente analisar isso, mas com o pouco de experiência que eu tenho, por ter visto jogos dentro de campo na minha carreira de árbitro, eu acho que é nítido que há alguns jogadores do Corinthians que não estão se esforçando nem um pouco para acertar alguns fundamentos, especialmente os de chute a gol. E no jogo da última quarta-feira com o Guarani, houve algumas bolas que quase chegaram até a estação do metrô, que fica ali do lado de fora do estádio do Corinthians. Eu acho que faltou vontade, faltou acerto em fundamentos básicos. E vejam que o Corinthians já vem numa ladeira descendente desde o jogo contra a Ponte Preta, que era o jogo das quartas de final do Campeonato Paulista. O jogo do São Paulo foi antes, não foi, que perdeu de 2-0? Foi depois desse jogo com a Ponte Preta, porque aí o Corinthians perde pro São Paulo, mas já tava... O Corinthians, na verdade, deixou de fazer um gol contra o São Paulo no Morumbi, porque se fizesse um gol não pegaria o Guarani do Paraguai. O Corinthians teve o privilégio de escolher o adversário. Nós escolheu mal. Comentamos isto aqui. Escolheu mal, mas depois o Corinthians perdeu também para o Palmeiras na decisão por pênaltis. Então é uma curva descendente complicada. Diga, Pedro. Você acha intencional que um atleta, por exemplo, tenha má vontade dentro do campo com relação a atraso de salários? Ou é uma coisa emocional, a preocupação dele com o atraso do salário em termos de família, em termos de... Eu acho que isso tem a ver com motivação. O atleta que tem pagamentos atrasados, ele perde a motivação, ele perde o empenho, o ímpeto de se entregar dentro de campo como ele poderia fazer se a situação estivesse normal. Mas isso é uma coisa consciente? Eu acho que é inconsciente. Agora, há casos conscientes. Sim. Houve um jogo do Corinthians na Copa do Brasil em que o Roger desperdiçou um pênalti e há relatos de que o Roger, que hoje é comentarista do Sport TV, que ele desperdiçou o pênalti para derrubar o treinador à época, o Daniel Passarella. Então vejam que eu acho que existe essa história, essa lenda de que os jogadores não derrubam o técnico ou derrubam. Eu acho que os jogadores, quando querem, eles podem desestabilizar comissão técnica e diretoria de equipes. Várias clubes, histórias a gente escuta de vestiário, de grupos. E o caso, já só para citar o Real Madrid para mim é um caso célebre, típico de que o elenco está rachado. Há vários grupos internos dentro do elenco do Real Madrid que não se conversam fora e, obviamente, é difícil que eles tenham entendimento dentro de campo. E o que se teme é que no Corinthians esteja acontecendo a mesma coisa. Por exemplo, a novela de renovação do contrato do atacante Guerreiro, ela arrasta-se desde dezembro. Nós estamos em maio. Né? Não sabemos se ele fica, se não fica, se tem contrato com alguma outra equipe. Então acho que tudo isso respinga, obviamente, nos resultados de campo. É estranho que um time do Corinthians, que com o Tite, na outra passagem, era um time mais disciplinado, tenha tantas expulsões como teve nesses primeiros 5 meses. Na Libertadores foram 6 em 10 jogos. 6 em 10 jogos, quer dizer, no jogo de quarta-feira, 2 expulsões que parece que os jogadores queriam ser expulsos. E o Guerreiro, no primeiro minuto de jogo, comete uma infração que, se houvesse um cartão vermelho ali, eu não acharia excessivo. Eu acho que seria aceitável o vermelho para o Guerreiro no primeiro minuto de jogo. Então alguma coisa está podre no reino da Dinamarca, no reino de Itaquera, meus caros.
Outra coisa que eu acho também que acaba soando contraditório é essa questão de teoria. Quando o time está ganhando, vai lá, entrevista o Tite, ele explica tudo direitinho, parece que ele entende o máximo possível como treinador, e quando o time perde, qual que é a explicação que ele pode dar? Então acho que a imprensa, a mídia no caso, ela tanto levanta como derruba, né? O atleta, o treinador. O Tite estava como uma figura messiânica, né? Nas entrevistas. Ele parecia um profissional da neurolinguística. Um filósofo. Por isso que eu acabei de dizer. Ele está falando muito. Está falando muito. Bem... Não posso falar em relação a Libertadores? Você vai falar do Rogério Ceni? Exatamente. Estava esperando, lógico. O decreto antecipado da aposentadoria. Não vai aposentar não, hein? Não, eu acho que sim. Ele foi perguntado se era a última Libertadores, ele confirmou que sim. Disse que sim. Mas disse que continuava jogando ainda o Brasileiro. Quer dizer, se o São Paulo não se classificar para a Libertadores ano que vem, ele pode continuar no São Paulo. Sim. Foi a última Libertadores, mas ele pode jogar o Brasileiro de 2016 ainda. Sim. Se depender da torcida, ele continua. Assim, como torcedor do Palmeiras, é lógico que a gente quer ver que ele é aposentado mesmo, mas eu acho que o próprio espetáculo do futebol... Há torcedores adversários que querem que ele permaneça, Carlão. Pelo número de falhas que ele vem cometendo. Mas eu acho assim, ele é um personagem, Zeca. Então eu acho que a gente vai perder muito com a aposentadoria dele. O único medo que eu tenho, eu acho que ele precisa entender o limite para ele não se transformar num Túlio Maravilha. Só isso. Sim, mas assim, hoje eu acho que todos os jogadores, não sei se pelo fato de mídia treino, coisa parecida, são tudo muito padrão, muito convencionais e tal. E eu acho que ele é um dos únicos que destoa um pouco do discurso, na fala e tal. Então acho que a gente vai perder em termos de espetáculo, de televisivo, a gente vai perder uma figura. Meu caro Tucamérico, eu discordo da sua comparação com o Túlio Maravilha. Porque o Rogério Ceni, mal ou bem, continua empregado num clube de ponta que é o São Paulo. Sim. O Túlio Maravilha passou a ser uma caricatura dele mesmo em busca desse milésimo gol, que a gente nem sabe se foi num jogo lá no BTC, o campeonato interno do BTC. Não, lá ele não faria, né, Pedro? Não? A gente não deixa, ele não faria gol lá. Você está na Unesp FM 105,7 MHz, aqui o Observatório do Esporte. A informação vai além das quatro linhas. E continuamos com os comentários, com os destaques. Agora vamos conversar com o Tuca Américo. Tuca, o que você escolheu para a edição de hoje do Observatório do Esporte? Então, vamos lá, já falei bastante, mas enfim, saudações, amigos. Vamos começar com uma notícia mais light, né? Porque depois a outra notícia, outro comentário é muito pesado. Vou começar meio colunista social esportivo, Zeca Marques. Uma matéria uma nota, na verdade, que foi publicada no jornal Folha de São Paulo na última quinta-feira, diz que o apresentador do Globo Esporte, Thiago Leifert, vai deixar o jornalismo à TV Globo. Até aí tudo bem, colunismo esportivo e tal, né? Colunismo social, desculpa. E ele faria aí parte de um novo programa que seria exibido aos sábados pela manhã, dirigido pelo Boninho, e estaria ao lado dele dois notórios ex-jornalistas também. Né? Não sei se existia jornalista, mas tudo bem, que seriam Zeca Camargo e a Patrícia Poeta. O Zeca Camargo passou pela MTV, depois Fantástico, Vídeo Show, e a Patrícia Poeta que se firmou aí no Jornal Nacional. Aliás, eu acho que o Thiago Leifert já deveria ter saído do Globo Esporte há muito tempo, né? Porque ele entra, sai, ele faz o que quer no programa. Na verdade, ele já está lá no The Voice, ganhando sua notoriedade, sua visibilidade. Mas o que pesa mesmo aí é a questão financeira, com certeza. Então, me incomoda um pouco. A gente discute aqui já a situação em que se encontram os profissionais do jornalismo, onde já não há mais tanto espaço. E um jornalista de sucesso, né, que tem seu espaço, vai abandonar o jornalismo para ir para a área de entretenimento. Então eu fico imaginando assim, vocês conseguem imaginar quanto que o Thiago Leifert deve perder em patrocínio, em publicidade por mês, por ano? Deve ser uma fortuna, né? Porque se a gente nota aí que depois que foi para o entretenimento, a mulher do William Bonner foi a Fátima Bernardes, que tem o programa Encontro com Fátima Bernardes, já está fazendo propaganda. Anuncia presunto. Anuncia presunto na TV. Então acho que isso deve ser uma tentação muito grande para esse tipo de profissional. Bom, né? Eu acho que tem uma questão hereditária, porque o pai do Thiago Leifert é o executivo da Globo. Sim, né? tem isso também. Mexe com business. Eu acho que o Thiago Leifert... Então ele tem um bom manager. Pedigree.
Thiago Leifert, quando é lançado como apresentador do Globo Esporte, ele já tinha Ele tem uma carreira na TV Vanguarda. carreira de repórter, né? Sim. Mas quando ele começa de maneira muito titubeante, com muitas dúvidas, inclusive, incertezas sobre o seu futuro. Eu lembro dos primeiros programas, né? Em Do que Globo Esporte eram horríveis, novo né? formato, eu achava... Demorou para engrenar. Não vai dar certo, mas obviamente, até por causa dessa questão do pedigree, conseguiram mantê-lo no posto. E eu acho que depois ele cresceu, criou uma nova linguagem. Ocupou seu espaço. Que a gente pode até discutir, né? Os A pontos Globo positivos. teve que engolir o Thiago Leifert, porque ele saiu daquele padrão tradicional da Globo, né? Sim. Passou uma apresentação mais descontraída. Trouxe um público mais jovem também. Eu acho que ele ousou para o bem e para o mal. Há muitas questões que a gente pode discutir, criticar do que ele fez. Eu acho que tem algumas brincadeiras extremamente infelizes. De mau gosto. De mau gosto. Por exemplo, criar o troféu Ney Paraíba para Sim. o atleta mais bonito do futebol paulista. E, na verdade, ali são só estigmas relacionados à beleza. Porque o Ney Paraíba, convenhamos, não atende aos padrões Convencionais. instituídos hoje de beleza masculina. Então aquilo, na verdade, eu fico pensando, se eu fosse o Ney Paraíba, eu ia ficar muito chateado em emprestar meu nome para algo que depois encontra a própria pessoa. Sim. Mas enfim, houve várias brincadeiras infelizes dele. Ele narrou um jogo lá, comentou um jogo. Acho que você desperdiçar um tempo precioso da televisão. Você poderia colocar uma matéria para fazer uma brincadeira particular dentro de um programa, né, de esporte, de credibilidade. Agora, eu acho que ele é uma pessoa muito criativa e com grande originalidade. Tanto é que quando ele não está apresentando o programa e tem algum substituto, esse substituto quer fazer o papel de Thiago Leifert e não consegue. Quer ser engraçado e fica sem graça. Né? O Thiago Leifert, acho que ele tem uma dinâmica, conseguiu uma dinâmica própria, que, aliás, é o que permitiu que ele fosse ser o âncora do Central da Copa, em 2010 e 2014. Tem um jogo de cintura, né, ali para apresentar. E que seja o apresentador do The Voice Brasil, não é isso? Então, acho que a Globo deve estar imaginando que é muito mais interessante aproveitar esse talento para outros produtos que, inclusive, geram mais receita para a emissora, do que mantê-lo num programa de esportes que tem uma verba diminuta. E o Thiago Leifert, eu tive a oportunidade de conhecer alguns apresentadores do Rio de Janeiro, do Globo Esporte do Rio, que é o Globo Esporte que é veiculado para o Nordeste, né, em algumas praças. Eles não concordavam integralmente com as opções do Globo Esporte São Paulo. Eles tinham muitas ressalvas e restrições ao tipo de humor e descontração. Ele acabou impondo um padrão de Globo Esporte pro Brasil todo. E não só a gente pega, o próprio Tem Esporte daqui tenta ser um pouco... Sim, mas o pessoal do Rio tinha algumas restrições, tanto que o Globo Esporte, que ia para a rede Norte e Nordeste, em algumas praças, não fazia exatamente as mesmas coisas. Ali havia um tipo de humor talvez um pouco menos agressivo, se é que a gente pode dizer. Havia uma descontração, mas um humor que talvez não fosse tão invasivo, que ridicularizasse tanto o outro. Porque o Tucamérico chegou até a comentar aqui no programa em 2011, no dia 1º de abril, quando o Thiago Leifert faz um programa só com matérias mentirosas ou inverdades, ou que não haviam acontecido. O que induzia o espectador a pensar uma coisa e a matéria sobre outra. Mas a matéria termina celebrando o título do Corinthians na Libertadores. Ou seja, não era jornalismo. Mas aquilo foi profético, porque um ano depois o Corinthians consegue o título da Libertadores. Tá certo. Bem, mas eu não sei, acho que ele até antecipou tendências. Né? Se for ver o Jornal Nacional hoje, ele é muito mais descontraído, com brincadeiras entre o apresentador, o William Bonner, e a moça que faz a previsão do tempo, chamando a moça pelo apelido e não pelo nome. De certa acho que talvez ele antecipou tendências. E no Rio, Zeca, tem o Escobar lá que sempre faz brincadeirinhas. Alex Escobar. Tem o café do Escobar, ele vai pra rua com uma garrafinha térmica de café e serve café pros populares que interagem com ele. Quem começou esse estilo na televisão há muito tempo atrás foi o Osmar Santos. Exatamente. Sim. Quando transmitia jogos pela televisão. E na época ele não se encaixou no modelo da Globo, né? Eu acho que, como eu falei, Carlão, o Thiago acabou impondo esse padrão de programa esportivo para a Globo. Mesmo que as outras praças não quisessem, ele acabou impondo esse modelo de sucesso. Eu acho que ele tem mais problemas do que virtudes, mas tem uma outra coisa a levar em consideração também. Ele está sendo migrado para um horário que a Globo está com muito problema de audiência, que é o sábado de manhã. Desde que a Xuxa começou a perder a audiência no sábado de manhã, eles não acertaram esse horário. Eles pedem para desenhos animados antigos. Em outras emissoras, o Pica-Pau.
né? Então acho que isso é uma tentativa da Globo de tentar resolver esse problema. Mas por outro lado, volto a reafirmar também essa migração de vários jornalistas para o entretenimento. Isso está se configurando uma tendência na TV aberta e paga também. Então esse seria meu colunismo esportivo social de hoje. A outro lado mais sério, que me incomodou muito, essa notícia também veiculada na última quinta-feira. A gente sabe que o nosso ministro dos esportes, que entrou na cota que garante a governabilidade do país, entrou pelo PRN, e ele acabou loteando de forma assintosa o ministério com as pessoas do seu partido ou pessoas próximas do seu partido. Para vocês terem ideia, se pegar a matéria que foi publicada no UOL na última quinta-feira, tem uma lista lá das pessoas, não cabe aqui no programa, é PRB, desculpa, o que eu falei, Zé Camargo? Você falou PRN. Ah, desculpa, PRB, obrigado, Zé, pela correção. É tanto P, né? A gente chegou, parece que são 22 partidos que a gente tem. Ou tem mais. Então... É um partido para cada ministério, são 40 ministérios, são 40 partidos. É isso mesmo, obrigado pela colaboração do comentarista político Zé Camargo. Tá? Então, o que acontece? Só para vocês terem uma ideia, né? Ele indicou, ou seja, foi nomeada, né, como coordenadora de infraestrutura da Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento, a senhora Valesca Bondade Lima, que é filha do pastor Wagner Lima com a obreira Cristiane Bondade. E até aí tudo bem, não tem problema nenhum, são da Igreja Universal, não tem problema nenhum, o partido é da igreja. O problema é que a senhora Valesca Bondade tem 18 anos, está no primeiro ano de faculdade. Eu tendo a não acreditar que ela seja um suprassumo da administração, né, da gestão pública ou do conhecimento político para estar num cargo desse. Né? Tanto que... Com 21 ela será ministra. Com certeza. Né? Uma grande outra coisa. Bem, voltando aqui, resumindo a ópera, ela tem um salário inicial, fora as bonificações, que a gente sabe que o salário não quer dizer nada, as bonificações de R$ 4.700. E tanto que depois dessa matéria, ela pediu exoneração do cargo. Né? E quando acho que a pessoa pede exoneração, acaba, de certa forma, assinando um atestado de meia-culpa aí. Mas ela vai ter uma aposentadoria por isso ou não? Ainda não, Zeca Marques. Vou só fechar aqui que se a gente entrar na matéria, tem umas 10 pessoas lá que não tem vínculo nenhum, nunca trabalharam com esportes e estão atuando, né, como essa senhora Valesca Bondade Lima, esporte de alto rendimento, Zeca Marques. Né, como é que uma pessoa sem formação específica é uma falta de consideração às pessoas que atuam na área. Né, então eu fico perguntando, cadê a comunidade esportiva? Né, cadê os atletas? As confederações, chamar as confederações piorou, né? Atualizando a informação, o Brasil tem atualmente 32 partidos legalizados. Então, quase o número de ministérios. Eu ia falar 31, mas eu já estaria perdendo as contas. Para vocês terem ideia, só para fechar esse assunto, a outra pessoa que foi nomeada também para atuar como diretora de gestão estratégica na Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Não, ela trabalhou nisso, mas ela está atuando na infraestrutura da Secretaria do Esporte, do Ministério dos Esportes. É a senhora Cibele Mazo, que ela foi Miss Brasil nos Estados Unidos. Né? Ela é formada em administração de empresas. Até a formação não tem aí, acho que não é questão. Né? Mas não tem atuação na área, não tem histórico na área. Então é um loteamento que acaba me revoltando. É lógico que a gente sabe que isso não acontece só no Ministério dos Esportes. Tem uma questão, né? A gente for pensar legalmente, né? Não há problema algum em relação a isso. Porque até para ser ministro não há exigência nenhuma que a pessoa seja formada ou conhecedora. Não, a gente vê que os ministérios são cargos hoje políticos. Então... Mas já tivemos bons ministros da Fazenda que foram sociólogos, já tivemos bons ministros da Saúde que são economistas. Quer dizer, isso não tem uma relação próxima em relação a isso. A pessoa tem competência para ser gestora, não é? Mas eu concordo com você, eu acho que minimamente você deve escolher pessoas que são da área, não é? E quando você puxa aqui essa matéria, Carlão, você vê, são todos cargos ocupados por relações. É filha não sei de quem, é parente não sei do que, foi indicado pelo pastor não sei da onde, pelo ministro não sei da onde, pelo prefeito não sei da onde, pelo governador não sei da onde, né? Então acaba sendo um loteamento para atender interesses pessoais, privados, e que não atuam de forma intensiva no incentivo ao esporte no país. Esse é o problema de a gente ter tantos cargos da administração pública que são preenchidos por indicação.
E no caso... Que não são cargos técnicos. Não são cargos técnicos. Né? O interessante seria se os ministérios, as autarquias públicas, em todos os níveis, municipal, estadual e federal, fossem preenchidas, na sua grande maioria, por funções de carreira, com promoção, com concursos. Enquanto a gente tiver esse tipo de nomeação que depende de indicações políticas, e o caso do Ministério dos Esportes... É a famosa canetada no joelho? É um caso desses, né? Agora, vocês estavam falando aqui, o Carol falou sobre o perfil do gestor, né? Eu acho que temos um grande caso na história política brasileira, que é o Delfim Neto. Delfim Neto, que é um economista de formação, ele já foi ministro da Fazenda, ele já foi ministro da Agricultura e do Planejamento. Então, vejam, tudo bem, Fazenda e Planejamento são até pastas próximas, né? Mas ele, inclusive, durante a ditadura militar, foi ministro da Agricultura. E motivou até um quadro do Jô Soares, né? Que brincava sobre a figura do Delfim Neto, que transitava de um ministério para outro. Doutor Sardinha, se não me engano, doutor Se a gente Sardinha. for pensar no Ministério dos Esportes, o Pelé foi secretário especial, que é um cargo equivalente. Que na época não havia o ministério, ele... Ministério. E, assim, até onde a gente sabe, ele não foi um bom ministro. O Zico também teve uma passagem por lá e também não teve muito resultado. Gilberto Gil, ministro da Cultura, né, ligado ao O Gilberto Gil teve uma atuação interessante. Ele é sempre lembrado, quando você vai discutir cultura no país, sempre é lembrado a figura do Gilberto Gil. Mas, enfim, independente da gestão, Carlão, o que incomoda de verdade é o loteamento em função das pessoas do partido. Sim, com certeza. Então, isso eu concordo. Acho que, enfim, tristemente termino minha participação hoje. E você, Zeca Marques, nosso querido Zeca, o que você trouxe mais interessante aí para o Observatório do Esporte? Bom, duas questões que envolvem a gestão do esporte, do futebol brasileiro mais especificamente, que acho que podem provocar algumas reflexões nossas. Bom, primeiro, vocês devem ter assistido ou lido o que ocorreu na Arena Allianz Parque no último sábado, no jogo do Palmeiras com o Atlético Mineiro. Eu não estou dizendo sobre a má prestação do Palmeiras, né, que empata o jogo nos acréscimos, mas durante a transmissão do jogo, as placas que ficam nos túneis de acesso às arquibancadas, as placas traziam a inscrição Allianz Parque. Que é a empresa que tem o naming rights. Que é a empresa que tem o naming rights do estádio. E havia ali um esforço de, inclusive funcionários do estádio, de cobrir a marca Allianz com uma... cartolina, um papel lá, uma coisa horrível. Vamos dizer que era uma placa branca e ficava só o parque à mostra. Só que essa placa branca, ela entrava, saía, havia ordens desencontradas, né? Não, temos que tampar a marca Allianz. Agora não, agora já é permitido exibir a marca Allianz. Então acho que isso é mais uma vez um episódio... uma lambança. Farsesco. É um episódio circense de como o esporte é gerido no Brasil. Porque se o estádio tem um contrato de naming rights, eu acho que isso é permitido pela legislação do esporte brasileiro, eu acho que a Confederação Brasileira de Futebol e as emissoras que transmitem um evento tem que prestigiar, tem que aceitar. Porque quando a Globo vai exibir um jogo da seleção brasileira em Londres, no Emirates Stadium, aparece. Ela deixa aparecer o Emirates. Ela não vai chegar lá o funcionário do Arsenal, que é o dono... é o clube que usa o estádio, né? O dono parece que não é Arsenal, mas enfim... Não mascara, inclusive, o nome do estádio. Inclusive é chamado de Arsenal, Emirates Stadium. Isso. O estádio de Munique é o Allianz de Munique, né? A Arena Allianz de Munique, onde joga o Bayern de Munique e o outro clube da cidade, o Bayern 1860. Então por que um estádio que já está sacramentado com um contrato que é o Allianz Parque, apesar de eu não gostar dessa denominação, mas enfim... Por que a televisão não pode assumir que, de fato, e mexer com publicidade estática? É isso que me irrita. Então, o próprio presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, se prestou ao serviço de solicitar que se cobrissem a marca e depois, agora a gente já pode exibir, então pode tirar. Ou seja, tudo feito em cima da hora, sem planejamento. Eu imagino que uma emissora que vai transmitir um jogo no estádio Palmeiras já sabe de antemão o que está à mostra ali, de publicidade estática, né? Há uma publicidade de campo, que são os patrocinadores do campeonato, mas há outra publicidade que, obviamente, tem a ver com o detentor dos direitos. Então, Carlos Napolitano, você que, inclusive, teve a oportunidade de me levar ao Allianz Parque, o que você tem a dizer a respeito? Porque, para mim, é uma falta de consideração da emissora da Confederação Brasileira de Futebol e do próprio Palmeiras de aceitar, tampar, cobrir a inscrição para atender os interesses da televisão. Eu acho que o pior de tudo foi a torcida não se manifestar durante o jogo para apoiar o time por conta disso, né, Zeca? Eu acho que isso... O jogo ficou em segundo plano? Ficou, e a
Eu também não entendi, acho uma bobeira total da Rede Globo em relação a isso, porque em outros eventos ela menciona o nome da marca, o nome da empresa é a marca. Aí depende, né? Por exemplo, como diria o outro, aí varia. Fórmula 1 chama a Red Bull de RBR, mas chama a Ferrari de Ferrari, a McLaren de Ferrari, a Mercedes de Mercedes. Você não estava aí quando a gente discutiu isso? Tá. Eu acho que Ferrari é uma construtora de carros, a McLaren. Eu só me esqueci de um episódio, né, de uma exceção a essa regra, que era o caso da Benetton. Benetton era uma marca de roupas, né? Sim. Comercializava roupas e tinha uma equipe de Fórmula 1. E se chamava. Ninguém falava BN, né? Equipe BN. O caso da RBR, eu acho que é o que foge um pouco no novo modelo de negócios do século XXI. Porque a Benetton começou a fazer isso no final do século passado. Né? Agora, houve a final da Liga de Vôlei no Rio de Janeiro. E o patrocinador da Superliga de Vôlei é o Banco do Brasil. E vocês sabem que a final não pôde ser no Maracanãzinho, porque havia um problema de agenda. A Globo ia fazer a festa dos 50 anos no Maracanãzinho. Então o jogo foi na Arena HSBC, que fica na Barra da Tijuca. E ali houve um acordo do HSBC com a própria emissora e com o Banco do Brasil para que não se chamasse HSBC. Porque aí seria uma situação completamente inusitada. O Banco do Brasil, que faz o evento, vai fazer o evento na Arena HSBC. Na casa do adversário. Mas teve, você vai lembrar melhor que eu, teve uma época que havia uma discordância em relação às placas estáticas de campo e que até a transmissão da televisão era meio ficava esquisita, que a filmagem ela desfocava as eles placas. Chegaram a deslocar a câmera para não mostrar as placas que estavam ali na lateral. Então, quando o jogador ia para a lateral, você só via as pernas do jogador. Então, porque o limite da câmera praticamente é a lateral, a linha lateral do campo. Quer dizer, então é uma prática recorrente da Rede Globo nesse sentido. Bom, e para finalizar, o Flamengo acaba de fechar um contrato com a Jeep, que lança um novo carro agora feito no Brasil. Mas você está citando todas as empresas aqui, não? Um contrato de 81 milhões para o uniforme até o final da temporada. E o que eu quero questionar é que enquanto o Flamengo consegue esse patrocínio, eu acho que para os padrões brasileiros, eu acho que é pouco porque pode valer essa marca exibida na camisa do Flamengo. Sim, a Jeep que está montando uma montadora agora no Brasil. O que eu queria dizer é que há vários clubes do Brasil de ponta que não tem patrocínio até hoje. São Paulo, Santos, não tem patrocínio. Né? Então, em função do número de jogos que são transmitidos. A gente discutiu aqui semana passada também, né? Não, mas eu acho que o São Paulo já teve muitos jogos ao longo do primeiro semestre e terá ao longo do Brasileirão, mas é aquela questão de, às vezes, as propostas serem pequenas e os dirigentes, em vez de se contentarem com esse pouco... Não querem desvalorizar o valor. Não querem desvalorizar e, normalmente, um contrato desses é um contrato longo. E acho que eles ficam à espera de a galinha dos ovos de ouro chegar mais recheada. O problema é que essa galinha dos ovos de ouro não está sendo apresentada. Né? Sim. O que para alguns é bom, né? Porque muitos gostam do uniforme limpo, sem patrocínios. Eu sou um desses. E o outro. Eu também, mas pro caixa do clube isso é um problema. Acho que a camisa do jogo é uma coisa, do torcedor é outra. E agora, para você, ouvinte do Observatório do Esporte, vamos conferir a matéria da semana, na locução de Heitor Facini. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. O MMA é a sigla que significa Artes Marciais Mistas, em português. É um modelo de esporte que se utiliza de diversas modalidades de luta. Entre as características presentes nessa expansão está a sua proximidade com empresas que fazem os eventos. Pioneira no mercado, a UFC tem se destacado como a maior representante desse esporte. Entretanto, esse modelo leva o esporte para alguns caminhos polêmicos. Um deles é o que se deu com o lutador brasileiro Anderson Silva. O The Ultimate Fighter, conhecido também por TUF, é um reality show criado pela marca UFC. Escolhido para ser um dos treinadores do programa, Anderson Silva foi retirado e teve seu caso de doping utilizado na promoção do TUF. A posição da marca diante do atleta ao fazer uso desse evento para se promover foi extremamente criticada pela mídia. Igor Rezende, redator esportivo da ESPN, comentou que é preciso ver o programa The Ultimate Fighter como um produto de mídia para entender essa polêmica. Eu acho que a gente tem que entender
principalmente esse programa, né, o The Ultimate Fighter, como um produto, né? Então ele é um produto que a Globo detém. A Globo faz o que ela pode, o que ela tem em mãos, para que esse produto chegue a mais pessoas e com isso dê um lucro para ela. Ele não só é algo relacionado ao esporte, como ele também é um produto, né? Acho que a gente tem que pensar também por esse lado, pelo lado da Globo, pelo lado do produto em si, que é o programa, não só pelo lado esportivo da coisa. Tem essas duas coisas, né? Já Márcio Vale, colunista do site Primeiro Round, acredita que além do esporte, os atletas também são vistos como um produto. Eu acho que como o UFC é uma empresa privada, né? Ele vai tentar vender os seus produtos, que na verdade os lutadores são como se fosse um produto que eles têm que tentar vender. Um exemplo disso, por exemplo, José Aldo, que até pouco tempo atrás não vendia por ser um cara mais quietão, mais na dele. Eu acho que quanto mais o atleta se expor na mídia, mais vai ser bom pro evento. Fábio de Lima Alvarez é jornalista formado pela Unesp e membro do Grupo de Estudos em Comunicação Esportiva e Futebol. Ele produziu seu mestrado analisando a construção midiática do MMA no país e comentou que isso não é apenas algo da empresa UFC, como também um fator ligado a como vemos esses atletas. Todas as grandes figuras midiáticas, as grandes figuras proeminentes, eles são muitas vezes julgados por uma dupla natureza, né? Eles são colocados primeiramente num aspecto sobre-humano, né? Eles são vistos muitas vezes como figuras, assim, pensando nos atletas, figuras quase míticas, né? Que atingem um patamar que a maioria dos seres humanos não atinge, consegue realizar um feito inaugural, algo diferente, e por outro lado também eles são seres humanos, né? Então a mídia sabe trabalhar muito bem essas duas esferas, né? Então às vezes ela vai vender essa figura como um grande ídolo, um grande herói, e muitas vezes ela vai vender o seu lado humano, então vai mostrar os seus erros, as suas falhas, e tudo isso para manter viva essa figura que traz tanto lucro para a mídia, né, e por aí vai. Entretanto, o caso explicado não está ligado apenas a uma simples polêmica. O caso de doping do atleta Anderson Silva destaca também na mídia esportiva problemas que poderiam questionar a integridade do UFC. Apesar de concordar que o doping nunca é positivo, o redator da ESPN, Igor Rezende, acredita que o uso desse caso é positivo para a audiência. O doping, na verdade, ele nunca é ponto positivo para nada, né? Mas, nesse caso, especificamente, ele acaba sendo um chamariz maior, né? Para aumentar a audiência que usa isso. Não que o doping em si seja positivo, mas acho que a estratégia de ter usado isso não vejo como um ponto negativo para o esporte. Através dessa ação de punir grandes lutadores pegos no doping, o UFC pode demonstrar que é rígido. É o que pensa o jornalista Fábio, que fez seu mestrado sobre o esporte. Eu acho que realmente é mais nesse aspecto aí da consolidação mesmo, né, do UFC enquanto um esporte, né? Ele quer realmente vender que ele possui regras, que ele possui uma comissão atlética que está presente e que vai punir o seu atleta. Então ela está tentando vender essa imagem, né? Essa é uma análise assim que eu faço, muito superficial, né, da coisa. Não acompanhei muito de perto esse caso em si, mas acredito que seja mais isso, para realmente mostrar que ele é um esporte regrado, é um esporte que exige dos seus atletas, independentemente de quem seja, que ele tenha uma atitude, no mínimo, digna de um atleta de alto rendimento, que seria não se utilizar do doping. Mas Fábio lembra também que, hoje em dia, é difícil pensar um esporte de alto rendimento sem o doping. Mas a gente tem que ser muito flexível também em relação a isso, porque pensar o esporte de alto rendimento sem o doping hoje em dia é quase que uma coisa impossível, né? Indissociável uma coisa da outra, né? Cada vez mais essa busca pela meta, essa busca pela superação, pelo recorde, vai naturalmente criar uma situação propícia para o uso de substâncias, seja para aumentar o desempenho do atleta, seja para aliviar as dores do treinamento, e por aí vai. Eu gostaria de registrar agradecimentos ao redator da ESPN, Igor Rezende, ao jornalista da revista Primeiro Round, Márcio Vale, e ao também jornalista Fábio de Lima Alvarez. E agora vamos aos comentários da matéria com Lucas Rueles. Lucas, é com você. Gostaria de agradecer aos amigos da mesa, agradecer aos ouvintes. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma relembrança dos últimos programas aqui do Observatório. Se vocês perceberem bem, a gente sem querer acabou seguindo uma linha que a gente sempre acaba tratando do esporte com proximidade muito forte com as empresas. Se a gente for pegar desde o nosso programa 170,
170, tipo, há 8 programas atrás, a gente já comenta dessa proximidade. Então, o que aconteceu dentro do UFC com o caso de doping do Anderson Silva sendo usado pelo TUF é uma das problemáticas dessa discussão que a gente vem fazendo aqui no Observatório, de mostrar que cada dia mais o esporte está próximo a empresas. E com isso vai ser usada uma tática de promoção que muitas vezes pode até mesmo lesar a qualidade desse esporte, lesar a maneira como esse esporte é divulgado. Então, dentro dessas dinâmicas, é muito interessante observar o que o Fábio vai falar. O Fábio falou pra gente sobre como funciona a dinâmica de como a gente vê os atletas. E eu gostaria de saber como vocês da mesa veem essa dinâmica da gente ver o atleta como uma pessoa que conseguiu superar algo que a gente superou e como algum produto que a gente quer comprar também. Um produto que às vezes a gente quer comprar para nossa vida, um produto às vezes que a gente quer comprar para o nosso modelo de vida. Como que funciona essa ótica do esporte aí? Bom, primeiro quero mandar um abraço ao Fábio Alvarez, o popular Lincoln. Foi me orientando de mestrado aqui na Unesp e fez um trabalho memorável justamente sobre como a Rede Globo incorporou o MMA na sua grade de programação, de modo a destituir o MMA daquele caráter de violência que a prática tem nos combates. Eu acho, algumas pontuações. Eu não acho que o doping do Anderson Silva, de qualquer que seja o lutador, seja favorável à modalidade. O nosso colega da ESPN disse que aquilo pode alavancar a audiência. Eu acho que aquilo, na verdade, desvaloriza o produto. Pode aumentar o impacto da atenção do público no primeiro momento, mas acho que em médio prazo, em longo prazo, isso é muito nocivo para a credibilidade dos organizadores de qualquer que seja a atividade. Tanto pode ser o próprio campeonato que é o UFC é o campeonato de MMA, como o TUF, que na verdade é um reality show, que tem muito de show e talvez pouco de reality, como a maior parte deles, que é um produto, aí eu concordo, é um produto, os lutadores são produtos, mas eu não acho que o doping seja favorável. Tanto não é favorável, Tuca Américo, que a gente falava isso, o Anderson Silva vem anunciando a possibilidade de participar da Olimpíada do ano que vem no Rio de Janeiro como lutador de taekwondo, que é uma das artes marciais em que ele teve o início na sua carreira. E aí acho que gera um outro problema para quem milita no taekwondo, está há anos esperando uma vaga olímpica, aí vem um lutador que não participa dessa competição há 2 décadas e entra obtendo uma vaga. Eu acho que aí é uma coisa que eu não concordo também, mas acaba acontecendo também de forma similar em outras modalidades, né? Por exemplo, você pega o Michael Phelps, que estava lá, que foi pego fumando maconha, que estava praticamente aposentado. De repente ele volta a treinar e o cara é tão bom, né? Que acaba, nas provas que definem os índices para participar da Olimpíada, acaba conseguindo isso. Então, acho que eu não sei qual é o campeonato que define o índice da modalidade taekwondo, que se chama, né? Taekwondo para ir para os Jogos Olímpicos. Mas se ele ganha um campeonato brasileiro, por exemplo, ele acaba assumindo a possibilidade de participar. Mas no caso do Phelps, eu também acho ruim que alguém que está afastado da prática de competição obtém a vaga. Está na mesma modalidade. Mas nesse caso, pelo menos, ele é nadador, ele é um nadador olímpico, os 4 estilos, ele vai concorrer na própria modalidade dele. O Anderson Silva faria uma migração de modalidade, até porque não existe MMA na Olimpíada. O mais próximo que existe é a luta greco-romana. É que, na verdade, o MMA já, no próprio nome, ele diz que são artes marciais mistas, né? Então já é uma coisa meio misturada. Salve, Carlão. Mas se há um processo seletivo, se há é legítimo, infelizmente é legítimo. É injusto com aqueles que estão treinando, praticando, até com condições inferiores. Talvez a própria seleção, então, dos candidatos à vaga para a Olimpíada deveria ser feita por um período maior de tempo, e não no ano anterior ou anos anteriores. Só lembrar uma injustiça aqui, nesse sentido, que há alguns anos atrás, ou vários países fazem isso, né? Se você não tem atletas com índice ou com índice muito baixo para os Jogos Olímpicos, acaba importando ou naturalizando. Não, isso aconteceu nos Jogos Mundiais Militares. Sim. Em que o Brasil acabou militarizando alguns, inclusive atletas olímpicos. Patenteando, né? Nós estamos falando aqui de atletas que são produtos ou coisa parecida. Talvez para um evento midiático isso é sensacional, né? Quem pararia para assistir uma luta de taekwondo, ou como que se chama? Você teria uma audiência. Teria uma audiência grande, assim. Mas nas competições de natação também. O Anderson Silva chega como um produto valorizado perante os outros atletas. Produto pronto, né? Eu acho que ele ia catapultar as audiências dessas provas do taekwondo. Agora, não questiono a legitimidade. O que eu questiono, isso já foi dito,
é que essa migração dele para o Taekwondo seria uma forma, inclusive, de apagar, de minimizar o arranhão de imagem que ele teve com a questão do doping, que a princípio ele é apenas um indiciado, ele não foi sequer julgado. E outra coisa que estranha é porque tanto tempo... A demora, né? A demora para que haja, de fato, uma pena ou não, uma absolvição nesse caso. E uma manobra, né, Zeca? Porque ele foi punido por uma agência, né, que é a organização aí do MMA, sei lá como que chama, e isso aí não tem a ver com a tal da WADA, que é a agência internacional. Sim, exatamente. Então ele está driblando aí talvez positivo legal, legalmente, né? Mas não moralmente a punição que ele recebeu. Só o nosso convidado aí, Zeca, talvez ele tenha confundido ou se expressou mal ao falar que a modalidade ganha divulgação com esse caso do doping, especificamente no caso do Anderson Silva, ao se referir ao programa da Globo, que fez chamadas comerciais se referindo à polêmica, né? Aí eu acho que a polêmica negativa, no caso do reality show, alavanca a audiência do programa, mas também não sei até que ponto também para o Anderson Silva é bom levantar essa polêmica para a figura pessoal dele, né? O que eu gostaria assim até de discordar do Zeca nesse sentido desse caso de doping, a maneira como ele foi usado pelo TUF não ter sido positiva, vai de encontro também ao que o Fábio vai dizer dentro da tese dele. O Fábio vai dizer dentro da tese dele que para se divulgar, o MMA tem que se humanizar. O reality show, TUF, ele funciona no caráter de humanização do esporte. É o que o Márcio vai falar na entrevista, acabei não colocando. Então aquele herói teve essa fraqueza. E com essa humanização, o TUF também humaniza porque demonstra a maneira como esses personagens vão trabalhar, vão se formar e vão ter a oportunidade, de onde eles vêm. Então, ao você divulgar o TUF e você divulgar ele utilizando do doping, você acaba gerando, de certa forma, uma reação em cadeia. Você divulga o TUF e você divulga o esporte. Então, o que a gente tem que lembrar é que o TUF também tem uma importância pro UFC dentro dessa humanização. Então, eu acho que foi nesse sentido que vai a fala do Igor. Dentro do projeto mercadológico também. Dentro do projeto mercadológico deles, eu acho que é nesse sentido que vai a fala do Igor. Não Lucas, que ele se engane. O trabalho do Fábio Alvarez foi justamente mostrar como que a Rede Globo humanizava os lutadores de MMA no sentido de poder distribuir essa modalidade ao longo da programação da emissora. O que eu questiono é que, para mim, o doping em nenhum momento é positivo para nada, nem para humanizar o atleta. Não é? Eu acho que o doping é um risco de difícil reparação. É que nem você tem um carro, você sofre um risco ali eventual de alguma raspada de um outro carro ou de alguém, você vai à funilaria e consegue consertar. A questão do doping também é uma trombada, aquilo lá tem que ter troca de peça, então não é simplesmente humanizar, porque eu fui pego com doping, desculpa, não tive intenção, eu não sabia que estava ingerindo uma substância proibida. E o caso do Anderson Silva, aí acho que houve um problema de gestão da própria imagem dele, que envolve o UFC, é que isso não está explicado, ele nega, mas todas as evidências apontam para um uso de substâncias dopantes em função da luta que ele teve, não é? Então eu acho que a questão aí da humanização ela envolve outras questões que são muito complicadas. E o Fábio Alvarez, quando fez a sua dissertação de mestrado, na verdade ele avaliou o momento do MMA no Brasil, que não é um momento que existe mais. Quando ele começou a pesquisa, o Brasil tinha 4 campeões mundiais, o Anderson Silva um deles, o Zé Aldo. Agora me falha a lembrança dos outros dois, né? Aquele que iniciou no Karatê, Tucamérico. O Cigano era campeão nesse momento. O Cigano, e me falta agora o nome que... Eu não lembro agora. O Lyoto Machida, exatamente. Então a gente tinha 4 campeões mundiais, não havia transmissões em TV aberta, a Rede TV começou a fazer isso, depois a Globo adquiriu os direitos. Só que hoje nós temos apenas um campeão, que é o Zé Aldo. A gente viu o sumiço do MMA ao longo da programação da Globo, porque o MMA aparecia em novelas, em minisséries, em programas de auditório, Faustão, Serginho Groisman, Talk Show, Jô Soares. O Anderson Silva fez clipes com a Marisa Monte. Lutadores do UFC estavam constantemente presentes no mercado publicitário, anunciando carros, motos e outros produtos. E a gente viu que houve um enxugamento dessa presença, né? Então hoje o cenário é um pouco distinto daquele que o Fábio avaliou. E mais uma vez, eu acho que o doping ele é nocivo, não só para a questão do MMA, mas para qualquer modalidade esportiva. Veja o caso da Marra Imagem. A Imagem teve um problema ligado ao doping, ela nega o uso de substâncias, conseguiu dar a volta por cima, foi medalhista. Mas a imagem dela, inclusive como figura com presença para anunciar produtos, fica arriscada, né?
Então são poucos os casos em que os atletas conseguiram dar a volta, a não ser numa comunhão de interesses do mercado publicitário, dos dirigentes esportivos. Exemplo, César Cielo. César Cielo teve uma denúncia grave, não foi provada, ou foi desprovada, Carlão, e ele continua como... Agora, vejam como continuamente o César Cielo tem sido contestado por nadadores, não é pela imprensa ou por nós da academia, lutadores que dizem que o César Cielo, quando conquistou os índices dele, não estava limpo. Então eu acho que o doping é uma coisa extremamente complicada, é ruim julgar antes que haja uma definição, né, em que o atleta possa se defender a exaustão, mas eu não consigo ver o doping como algo positivo em nenhum momento. E é uma coisa também muito polêmica, né? Provar, tem o lado do atleta que quer provar ao contrário. Então fica aquela polêmica e o grande público acaba não entendendo muito bem se o atleta é inocente ou não. Não consegue separar ou entender o que aconteceu. Eu levantei aqui alguns programas atrás, um médico, não vou me recordar o nome nesse momento, mas que ele defendia, no caso do Anderson Silva, que o uso do medicamento, que era proibido para a etapa de competição, era imprescindível para a etapa de recuperação do tipo de lesão que ele sofreu. Então, quer dizer, existem alguns espaços nebulosos ainda na relação. Mas aí o Anderson Silva, então, deveria esperar o tempo de recuperação para depois começar o tempo de preparação. Os interesses do mercado, que existe pressão do mercado em cima do atleta. Agora, já foi dito que o Anderson Silva gostaria de se aposentar. Só que ele tem um contrato com a marca, o UFC, que ainda previa uma quantidade de lutas, 5, 6 lutas, não é? Então é complicado, né? Existe uma pressão, né? Nesse sentido, eu concordo com o nosso colega da SPN quando disse que o lutador é um produto. É um produto. Claro. Ele é uma engrenagem da máquina. Ele é usado até a sua exaustão, até o desgaste completo da engrenagem. Sim. Só uma correção, quem fez essa fala, na verdade, foi nosso amigo da revista Primeiro Round. Então desculpa. De Curitiba. Feita a correção. Eu queria fechar o assunto, então, já que a gente falou de doping, né? O Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, que foi fechado, né? Perdeu a chancela, não foi fechado, desculpa, ele perdeu a chancela como laboratório pertencente ou credenciado pela Agência Mundial de Doping. Ele foi liberado aí na última terça-feira para poder voltar a fazer as análises em nível mundial para exames antidoping. Né? E tudo ele fica localizado no Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele só voltou a funcionar porque o governo federal investiu 188 milhões de reais para o seu recredenciamento. E você, ouvinte do programa, que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte chega ao seu final. Locução de Pedro Norberto, comentários de Tuca Américo e Zeca Marques e também o Carlo Napolitano. Tá presente, voltou a formar o nosso time aqui do Observatório do Esporte. Equipe de reportagem: André Magalhães, Lucas Welles, Heitor Facini e Thiago Pavini. Direção de Fábio Fleury, produção técnica de Paulo Pepa Carvalho. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. E eu vou encerrando o programa com o pensamento do ex-atleta do basquete, Oscar Schmidt. Vocês já viram muitos jogadores melhores do que eu, mas não vão ver nenhum que tenha treinado mais e que tenha tanta obstinação pelo basquete quanto eu. Até a semana que vem, Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.